Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, unidos na fé, nesse dia 4 de dezembro de 2024, primeira semana do Advento, nessa quarta-feira, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curava. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e dava aos seus discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos unidos na fé, nós aqui vamos caminhando e alimentando a nossa vida com a Eucaristia e ao mesmo tempo nos preparando, mergulhados nesse tempo do Advento, nesse ano C, preparando para celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 15. O que nós temos? Jesus tinha 3 pautas basicamente na vida dele. 3 assuntos que Jesus sempre estava em torno delas. Uma delas é a saúde humana, outra é a fome, a comida, a terceira as relações humanas. Então Jesus girava em torno desses 3 assuntos basicamente. E no Evangelho de hoje nós temos as duas. Primeiramente, o primeiro momento de saúde. Estamos falando de gente muda, coxo, aleijados, cegos e vários doentes que são levados e colocados aos pés de Jesus, e Jesus devolve a todos a saúde. Devolve a eles a capacidade de falar, a capacidade de ouvir, a capacidade de andar, a capacidade de recuperar a saúde para poder tocar a sua vida com dignidade e seguir adiante. Então Jesus tem esse movimento de devolver a saúde ao ser humano, ainda mais o ser humano que vai se tornando incapaz de falar, incapaz de ouvir, incapaz de agir, incapaz de servir, incapaz de ganhar a vida e se torna dependente do outro. Viu? Então a gente tem esse primeiro momento, Jesus preocupado com o ser humano. O segundo momento, preocupado com a fome. 3 dias, a gente lembra que 3 é um número simbólico, é a totalidade divina, mas também a totalidade da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Depois do 3º dia, Jesus volta ressuscitado. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Tu me amas? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Então, nesse número simbólico, nós estamos falando de um tempo, viu, de presença de Jesus, e essa multidão ali com Jesus tem fome. E Jesus demonstra preocupação: não quero mandá-los embora para que eles não desmaiem pelo caminho. A preocupação dos discípulos é: onde é que vamos conseguir tanto peixe nesse deserto? Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus pergunta: o que vocês têm? Nós temos 7 pães e uns peixinhos. Então Jesus propõe a partilha. Vamos partilhar isso? Primeiro vamos agradecer a Deus porque nós já temos alguma coisa. Vamos agradecer a Deus porque nós já possuímos algo. E agradecendo a Deus por aquilo que a gente tem, a gente consegue se alimentar. A gente consegue se fortalecer. Agradecidos a Deus já por aquilo que a gente possui,
a gente no exercício da liberdade, e é muito interessante que Jesus faz um movimento com eles. Viu? Jesus mandou a multidão se sentar pelo chão, depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e dava aos seus discípulos à multidão. E ainda todos ficaram satisfeitos e sobraram ainda 7 cestos com os pedaços que sobraram. Foram oferecidos 7 pães e sobraram 7 cestos. A sabedoria é oferecer aquilo que nós temos. Jesus mesmo não oferece nada. Jesus não tem pão, não tem peixe. No evangelho que nós temos não tem. Tem outro evangelho que é uma criança. De uma criança sai a solução. Não é o caso daqui, porque não se oferece nada. E a questão é agradecer a Deus por aquilo que tem. Não se agradece a quem ofereceu. Nós não sabemos quem foi que ofereceu. Nós não sabemos quanto mais tinha. O que a gente sabe é que houve uma ação de graças. E essa ação de graças faz com que as pessoas sentadas, sentar é um gesto de liberdade. Somente o ser humano livre pode comer sentado. O escravo tem que comer em pé. Como o escravo não pode usar sandálias, tem que andar descalço. Então o ser humano que anda calçado e come sentado é porque ele é livre. É a mesma coisa da Santa Ceia. Todos sentados, Jesus abençoava o pão, entregava para um, para que ele passasse adiante. Então nós temos a partilha. Por isso que eu gosto de ministro da Eucaristia na missa. Geralmente a gente dá a comunhão para os ministros, para que os ministros possam servir o povo de Deus. Essa é a dimensão da lógica da partilha. E a postura da nossa comunhão com Jesus Cristo, que pede que a gente coloque-se a serviço. Por isso que eu não gosto de gente que comunga ajoelhada na boca, não. Tem uma mentalidade meio ruim atrás desse devocionismo. Até porque comunhão a gente não pode fazer promessa, né? Quem faz promessa de comungar de um jeito ou de outro está colocando a Eucaristia como uma devoção. E a Eucaristia não pode ser uma devoção. Eu não posso fazer o compromisso de comungar todo santo dia por devoção. Porque a Eucaristia não é a dimensão de devoção. O terço é uma devoção. Ter um santo padroeiro é uma devoção. Mas a Eucaristia não. A Eucaristia é outra realidade, é outro patamar. Então que Deus abençoe a todos nós, ilumine, que na partilha a gente possa ser curados, alimentados, para que a gente possa seguir e fazer a vontade de Deus. Um abraço, até mais.